Você acha que ressaca é só falta d'água? Não. Espera 10 minutinhos que eu vou te explicar do ponto de vista bioquímico por que o teu fígado está tentando te processar por tentativa de homicídio. Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e quero conversar um pouquinho contigo agora sobre o álcool no organismo. O que a ciência fala do ponto de vista da ressaca? Nesse sentido, vamos começar entendendo que a molécula de álcool, ou seja, do etanol, ele é muito pequenininho. Então, ele atravessa a membrana da célula de forma muito simples. Consequentemente, 20% do álcool é absorvido no estômago e 80% do álcool é absorvido no intestino. Mas o que isto gera? Gera que se por acaso nós bebermos de estômago vazio ou bebermos muito rápido, vai haver um pico acentuado de etanol no nosso organismo e a gente vai pagar uma conta muito grande. E por que isso? Porque este álcool, este etanol, ele precisa ser levado ao fígado. Lá no fígado vai haver o processo de metabolização. O etanol vai ser convertido em acetaldeído, através de uma enzima chamada álcool desidrogenase. E o acetaldeído é convertido em acetato, através de uma enzima chamada aldeído desidrogenase. Por que eu estou falando o nome dessas duas enzimas? Porque elas vão ser fundamentais daqui a pouquinho. E quando a gente chega no acetato, o acetato ele é convertido em acetilcoenzima A para fazer ressíntese de ATP. Ou seja, nós podemos utilizar o álcool, inclusive, para produzir energia. Mas quando ele é exagerado, claro, nós vamos poder fazer um aumento dos ácidos graxos, ou seja, esse depósito de gordura passa a ser aumentado, então beber também engorda, e parte deste etanol pode ser convertido em colesterol. E aí a gente pode pensar em todos os problemas cardiovasculares que a bebida pode trazer. Então, pensando ao longo do tempo, o que nós vamos ter? Uma ingestão de álcool, essa ingestão ela passa a cair na circulação e é levada até o fígado. No fígado, a enzima álcool desidrogenase converte o etanol em acetaldeído, mas tem um problema, o acetaldeído é tóxico. Mas esse acetaldeído pode ser convertido em acetato, que daí é uma molécula inócua no nosso corpo e não cria nenhum problema do ponto de vista metabólico. Mas, como eu falei que o acetaldeído ele é tóxico, ele é altamente tóxico. Ele é de 10 a 30 vezes mais prejudicial para o corpo humano do que o próprio etanol. E aqueles sintomas que nós passamos a ter na ressaca são justamente vinculados a este acetaldeído. Então, este acúmulo, ele é gerado porque esta enzima aqui, a aldeído desidrogenase, não consegue converter todo este aldeído em acetaldeído em acetato. Consequentemente, é ele que vai gerar sensações de náusea, palpitações, rubor facial e o mal-estar intenso. E, além disso, algumas pessoas passam a ter variações genéticas. Muitas pessoas não têm a funcionabilidade dessa enzima aqui na velocidade que deveria ter. Consequentemente, passa a ter um aumento do acetaldeído, gerando todos esses processos ruins. E mais do que isso, o álcool ele vai inibir a gliconeogênese no fígado. Consequentemente, nós vamos passar a ter menos produção e menos armazenamento de glicose. Só lembra que a glicose ela é fundamental, por exemplo, para o cérebro humano. E quando a gente vai lá para o rim, o álcool ele inibe o ADH, que é o hormônio antidiurético. Então, se nós vamos inibir um hormônio que evitaria a diurese, nós vamos ter mais eliminação de urina. Consequentemente, aumenta a diurese e nós passamos a ter um risco de desidratação. E mais do que isso, o fato de nós urinarmos mais, nós vamos ter perdas de eletrólitos.
E esses eletrólitos, como por exemplo o sódio, o potássio, o magnésio, vão ser responsáveis depois, naquele processo de ressaca, do indivíduo apresentar mais fadiga e mais câimbras. Mas não para por aí, porque lá no estômago nós também passamos a ter problemas. Porque o álcool, ele gera uma irritação gástrica. Consequentemente, ele produz mais ácido clorídrico e este ácido clorídrico pode prejudicar a mucosa do estômago. E esta interferência gera náusea e dor abdominal, mas também aumenta a resposta inflamatória. O corpo começa a produzir mais citocinas pró-inflamatórias, que vai gerar, então, dor de cabeça e mal-estar. Além disso, a microbiota intestinal fica interferida. Consequentemente, nós podemos apresentar disbiose intestinal, porque vai aumentar a permeabilidade e a endotoxemia dentro do estômago, o que vai gerar um aumento da inflamação sistêmica. Mas não para por aqui, porque o álcool também interfere na qualidade do sono. Claro que no início, porque o álcool estimula a produção de GABA, que é um neurotransmissor inibitório, nós passamos a ter um sono inicial mais tranquilo. Mas conforme o tempo vai passando, nós passamos a ter fragmentações desse sono. E a gente vai acordar e dormir, acordar e dormir. Por quê? Porque o álcool interfere na supressão do sono REM, que é fundamental para a consolidação da memória. Consequentemente, nós passamos a ter alguns esquecimentos gerados por este processo. Quando a gente não dorme bem, o dia seguinte é um horror, porque a gente passa a ter uma fadiga, um cansaço intenso causado por causa deste sono que não foi reparador. Então, você já tinha ouvido falar em tudo isso que o álcool, o etanol, é capaz de gerar no corpo humano? Escreve aqui embaixo se algum dia, por acaso, tu exagerou um pouquinho e quais são as sensações que tu teve. Mas aí a gente precisa analisar outras situações. E que situações são essas? De que existem mitos e existem evidências científicas do ponto de vista do álcool. Uma primeira evidência científica. Se nós nos hidratarmos quando nós estamos fazendo uso do álcool, inclusive nos hidratarmos antes de dormir, o dia seguinte não vai ser tão ruim, porque os sintomas da ressaca vão diminuir. E mais, o café não cura. É um mito isso. O café não acelera o metabolismo do álcool, muito menos elimina o acetaldeído. Inclusive, o café, ele é diurético. Consequentemente, ele pode piorar a desidratação. E um outro mito é, eu vou curar um porre tomando outro porre. Isso não é verdade. Isso pode, inclusive, levar a uma dependência. Não existe evidência científica desse ponto de vista. Desta forma, vamos criar algumas estratégias para redução de possíveis danos. O primeiro, vamos nos hidratar. Para cada dose de etanol, nós deveríamos pelo menos nos hidratar com em torno de 250 ml de água, inclusive nos hidratar antes de dormir. Além disso, não beber com o estômago vazio. Por quê? Porque tanto a proteína como a gordura, eles vão retardar essa absorção de álcool, reduzindo, então, o pico de concentração sanguínea de etanol. Controle o ritmo. O nosso fígado só consegue metabolizar uma dose para cada hora. Então, respeite este processo para que não haja um acúmulo do acetaldeído de tão risco, tão aumentado o risco que ele gera no corpo humano. E mais do que isso, no dia seguinte, se nós tivermos essas sensações geradas por causa da ressaca, cuidado. Porque o paracetamol em conjunto com o álcool aumenta o risco de gerar lesões hepáticas graves. Ou seja, escute o que o seu médico está dizendo. Dessa forma, a partir de tudo isso, eu deixo aquela famosa dica. O café não desintoxica. O café só vai transformar um bêbado sonolento num bêbado acordado. E o fígado? O fígado, ele vai sempre pagar a conta. Ok?
Então eu fico por aqui com mais esta aula e aí eu vou pedir para que você me siga. Clica aqui embaixo, dá um joinha aqui no canal para que eu possa continuar a trazer informações interessantes para todo mundo. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui em cima para que você possa assistir também. Ok? Então, beba com moderação e até breve.